Será que eu visualizar? Fazer transmissão. Será que conseguimos? Esqueci. Será que vai dar certo? Mistério, hein? Olha! Eu Isso. vou já diminuir meu volume. Hum. Algum de nós vai ficar. Eu vou ficar de fone. Tá bom. Tá bom. Mas de qualquer maneira, eu tenho que baixar o meu áudio, né? Eu vou. Peraí. Oi, Porque nós pessoal. estamos aqui em casa. Peraí. Nós estamos na mesma casa. Continua o eco? Continua. Qualquer coisa a gente fica com o telefone só, Léo. Posso tentar fazer. Peraí. É só. Agora, só que assim, a gente arrumou a casa estrategicamente, entendeu? Porque não deu para arrumar tudo. Então, talvez eu vá passar. Não vou passar em lugar que está bagunçado agora nesse momento. Então, gente, boa noite. Que Oi, privilégio estar, pessoal. privilégio estar aqui com vocês, né, hoje, fazendo a nossa primeira live. A Carol tá nervosa, né? Eu também tô. Eu também tô. A verdade é essa, apesar de ter mais experiência, né, nessa coisa de fazer vídeo e tudo, mas eu também tô nervoso. Mas aí a gente vai orar, né? Para Deus abençoar o nosso tempo. E muito obrigado por estarem aqui, né? Eu enxergo mal, assim, letrinhas pequenas, mas já já eu olho as pessoas que estão aqui para dar oi, cumprimentar todo mundo. Então vamos orar, né? Senhor Deus, eu quero agradecer pelo privilégio que nós temos de estar aqui juntos. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe esse momento, que seja legal, leve, né? Que seja edificante para nós, e que o Senhor seja glorificado, né, Senhor? Em nome de Jesus, nos dá sabedoria quanto ao que a gente vai falar e abençoa, Senhor Deus, a nossa família, a família de todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Por onde a gente começa? Olha, tá tendo eco ainda, Léo. É melhor fazer numa só. Tá bom. Então tá. Eu vou excluir a Carol aqui, tá? Então tá. Estamos aqui, estamos juntos, together, num só celular. Mas por onde a gente começa então, Carol? Acho que a gente pode explicar por que desse tema, né? A gente fez uma apuração. Se a gente fizesse uma live, quais seriam os temas que quem está acompanhando a gente, né, no Instagram, que temas seriam interessantes? E aí tivemos várias respostas, sugestões de tema. E aí a gente escolheu dois temas dos que a gente viu que se repetiram mais, né? E fizemos uma enquete. Então, a gente colocou esse nome, né? A família dos meus sonhos, né? Era isso? E a gente colocou os sonhos entre aspas, né? Espero que vocês tenham percebido, né? Se você não percebeu e tá aqui achando que a gente vai falar, está na live errada. Vai procurar outro casal para ver os sonhos sem aspas. A gente é sonhos com aspas, entendeu? Então, assim, a ideia, né, o que a gente pensou em compartilhar e conversar também, porque quem quiser, né, fazer perguntas e tal, a ideia é desmistificar um pouco isso, a família do comercial de margarina, né, que o povo fala, e também mostrar, né, que assim como na nossa vida, apesar das nossas limitações, de sermos também pecadores, apesar de nós, né, a gente tem experimentado a graça de Deus, a gente acredita que isso é possível também, né, para todo mundo. Então, a gente também quer encorajar quem ainda não tem, né, quem ainda não deu esse passo, né, e dizer que não é algo inalcançável, inatingível, né, porque, enfim, a gente pode depender de Deus para isso. Isso mesmo. E a gente também, assim, para garantir que você vai aprender alguma coisa, né? Se o que a gente disser compartilhar talvez não seja tão edificante para você, a gente também vai fazer uma focácia. Eu vou fazer, na verdade, né? A Carol, na verdade, cozinha tudo aqui em casa, mas aí algumas coisas, como pão, eu faço.
Então eu vou fazer e vou ensinar vocês, né? Não é uma receita minha, aprendi no YouTube, né? Então qualquer pessoa, se eu consigo, qualquer pessoa consegue fazer. E eu vou mostrar para vocês, e porque a gente também não jantou ainda, né? Então, então mata dois coelhos com uma cajadada só. Tá? E o Léo é o padeiro da casa. Ele descobriu esse hobby recentemente. Então tá. Então, assim, eu vou tentar ficar mais ou menos próxima, né? Que aí dá pra vocês irem vendo também, né? Então tá, e a gente começa pelo pão ou pela... Eu acho que tem como A fazer receita depois a gente pode... Assim tá bom, né? assim. Ou você pode virar a câmera, talvez. Será que dá pra virar enquanto mostra? Só É, pra pode mostrar os ser. ingredientes, entendeu? É aqui, né? É. Isso, Não, então mostra assim aí. não, é o contrário. Ah, tá. Assim, é. Então mostra aí. Então tá, os ingredientes, tá, gente? Eu já deixei separado, eu não faço assim na minha casa. Aqui em casa, na verdade, é assim. Eu tô fazendo, e aí, Carol, eu esqueci isso. Aí minha mão tá toda suja, aí a Carol vai lá e pega na geladeira pra mim. Mas aqui, como a gente tá ao vivo, né, a gente tá fazendo, então, ó, precisa de... Meu pai falou que acabou de comer uma focaccia. Legal, estamos conectados. Estamos conectados, tá vendo? Conhecimento. Só que assim, uma focada, isso aqui, ó, é a mão do Davi, dá pra ver a mão do Davi aqui? Dá. Dá pra ver? Que a gente deixou aqui desprevenido, o Davi meteu a mão antes, né? Mas não são vocês que vão comer, a gente vai comer a bactéria do nosso próprio filho. Então tá, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, tá bom? 1 copo e 1/4 de iogurte natural, sem sabor. Na verdade, eu uso 1 copo só, mas a receita fala 1 copo e 1/4. Então, só para, né, que eu estou fazendo aqui na frente de vocês, eu vou usar 1 copo e 1/4. E meia xícara de mussarela ralada. Isso é para massa, eu vou misturar essas coisas aqui, tá bom? Tá, vou misturar logo aqui. A mussarela grudou na xícara. Se a farinha for sem fermento, pode acrescentar um pouquinho de fermento, não A tem quantidade problema. de fermento, mas eu não faço a menor ideia da quantidade que você vai acrescentar. Então é melhor fazer com farinha com fermento, né? Facilita a vida, né? Mas se você quiser fazer agora, né, talvez, então... Quanto é 2 xícaras de fermento? 2 xícaras de farinha leva quanto de fermento? Em um bolo levaria mais ou menos 1 colher de sopa. Então, Então tá vendo, ó, um pouquinho 2 menos que isso, talvez. 2 xícaras de farinha e 1 colher de sopa de fermento. Tá? Ok, vamos lá, né? Então vamos, família dos sonhos, né? Voltando. Então, volta pra Carol, volta pra Carol. Voltando. Calma aí. Pronto. Volta. Pode virar só pra você. Tá bom. Então, E aí, Léo? Gente, eu perdi essa parte. Ah, tá. Então, para quem tá entrando agora, a gente tá... ao mesmo tempo que a gente vai conversar, o Léo vai fazer uma focaccia, tá bom? Depois ele pode colocar uma receita aí. A receita completinha, né? Para todo mundo. é isso mesmo. Gente, eu acho que eu vou usar só um copo mesmo do iogurte, que tá parecendo muito iogurte para esse tanto de farinha aqui, tá? Mas então, a família dos sonhos, né? Então a gente usou sonhos entre aspas justamente para falar, né, sobre a ideia de que não existe isso, né? Na verdade, eu acho que talvez existiu, né? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, sem pecado, né? Eu creio que eles sim eram a família dos sonhos, né? Mas uma vez que o pecado entrou na jogada, né? E a gente Deus continuou com o projeto da humanidade, né? De ter homem e mulher, constituindo família, são pecadores, né? E aí, nessa equação, não existe família dos sonhos, a não ser que o Senhor entre na jogada, a não ser que Ele intervenha, né? Então, eu creio que esse é o princípio daquilo que a gente vai compartilhar aqui, né? E eu acho que muita gente, né? Eu acho que nessa coisa de rede social, muita gente compartilha, né? Gosta das fotos que a gente... dos vídeos, fotos que a gente compartilha como família, e sempre falam coisas, que família linda, que família legal, ou inspiradora, ou alguma coisa assim, né? E ao mesmo tempo que eu fico feliz de ouvir essas coisas, às vezes eu fico assim, preocupado, porque a gente acaba mostrando só um lado, né? E de causar a impressão de que realmente é isso, né? Que a realidade é essa, de vender essa ideia, né? Eu sei que muitos influenciadores digitais acabam vendendo essa ideia, né? De que a vida deles é perfeita, né?
E na verdade não é assim, né? Não é assim. É claro que também a gente não vai postar um vídeo da gente corrigindo as crianças ou alguma coisa do tipo, né? Mas a realidade é que não é assim. Então é bom que a gente tenha essa oportunidade, né? De compartilhar um pouco do que a gente vive, né? E eu creio que assim, a gente estava conversando sobre que princípio seria a chave para isso. Tá lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis, né, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, eu não sei se eu citei direitinho o versículo, devo ter misturado várias versões, mas o princípio é esse, né? Que a nossa vida deve ser entregue a Deus como um sacrifício agradável a Ele. E que a gente precisa transformar, mudar a nossa maneira de pensar. E é uma das coisas, né? Talvez é um dos ingredientes, né? A gente está falando aqui sobre os ingredientes da Focácia, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que para um casamento, para a formação de uma família, a gente está trazendo, além do nosso pecado, um monte de coisa, né? Um monte de conceito que a gente tirou não sei de onde, que a gente tirou do mundo, né? E que a gente vai precisar transformar, renovar a nossa mente, né? Para construir uma família, né? Então a Carol vai falar alguma coisa agora e eu vou só mexer aqui. É verdade. Continuando, assim, uma coisa que tem a ver com o que a gente falou antes, né? E a gente estava conversando sobre esse tema, a gente estava lembrando de como a Bíblia ela é cheia de histórias de pessoas imperfeitas, né? E que Deus usou, que se destacaram, famílias que a gente até admira, né? Homens, mulheres, filhos que a gente admira, mas que passaram também por várias situações que estão bem longe de ser ideais, né? Então, acho que a partir da Bíblia a gente já tem uma pista, né? De que a família dos sonhos, né? Ela não é esse padrão que talvez a gente pode criar, né? Essa ilusão de ser uma família que vai viver tudo da maneira perfeita, enfim, com ausência de conflitos, sei lá quais são os parâmetros que acabam entrando quando a gente fala nisso, né? Quando a gente usa esse termo. Mas pela Bíblia a gente já tem uma pista de que, na verdade, a família dos sonhos tem a ver com a família que Deus vai agindo, né? Em meio às limitações e dificuldades. E também eu acredito que a gente pode pensar, né, fazer um exercício, assim, sabe? Em relação a renovar a nossa mente, a gente às vezes precisa parar para pensar mesmo, né? Quais são os conceitos que eu tenho que não tem a ver com o que a Bíblia diz para mim, né? A respeito do casamento, a respeito de filhos, ou que expectativas que eu posso ter. A Mari comentou assim, a Bíblia não concorda muito com Hollywood. É verdade, eu acho que tem muita comédia romântica que é até divertido, né, ver, mas a gente tem que ter cuidado mesmo. É verdade. Não, eu tô me lembrando, a Carol tá falando, eu tô me lembrando de um conceito errado que eu tinha, né? Que eu tinha a respeito de casamento, de família, né? Por conta da minha história, né? Na minha casa, né? Minha mãe é evangélica, né? E meu pai não. Meu pai não era. E apesar de... Não é ainda, né? E apesar de ele nunca ter colocado nenhum empecilho para a gente poder, assim, ir para a igreja, ele sempre incentivou, encorajou, a gente via que havia vários conflitos, né? Visões de mundo diferentes na hora da criação, dos filhos, né? Então, problemas que a gente tinha em casa... E eu achava assim, é pelo fato de meu pai não ser cristão, né? Claro, muitos deles tinham a ver com isso, né? Apesar da minha mãe também ser pecadora, de todos nós, né? Da gente também, de eu e minha irmã, a gente trazer a nossa parcela de pecado para dentro da família também. Mas, apesar disso, né? Então eu tinha esse ideal, né? De que uma família cristã era, vamos dizer assim, imune a divórcio, a separação, né? Eu acho que o primeiro casal que eu conheci, assim, né, depois de convertido, o primeiro casal que eu conheci de cristãos que se divorciou, para mim aquilo foi um choque, assim, né? E eu tinha essa ideia. E aí, né, ao longo desse tempo, né, de meu tempo de convertido e depois que eu casei, eu tenho visto vários amigos cristãos
né, que tem se separado, se divorciado, né? Então ficou, né, várias famílias que eram referência para mim, né, se desfazendo. Então, isso é um conceito errado. A ideia de que o fato de os dois seguirem a Jesus, né, porque a Bíblia fala claramente contra o jugo desigual, né? Fala que a gente não deve, para essa união, que é a segunda decisão mais importante da nossa vida, a gente precisa ter o mesmo Senhor, né? Então, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas não é simplesmente seguir esse princípio, entendeu? Você casou com alguém que é cristão. Você casou com alguém que pensa nesse sentido, que também segue a Cristo. Isso não é garantia. Então, isso foi o primeiro conceito errado, né? Que eu tive que desfazer, né? Que eu tive que jogar fora, né? O primeiro valor que eu tive que jogar fora. Então, eu acho que vale a pena a gente ler, né, a Bíblia e permitir, não só através da Bíblia, mas também através da nossa convivência, né, no corpo, né, com pessoas que estão também indo nessa mesma direção, né, de buscar conhecer a Deus. Acredito que envolve mesmo um certo esforço, essa renovação da nossa mente, né, e que é constante, porque é muito fácil a gente se acomodar e também a gente pode... do que a gente tem se alimentado? É outra coisa que influencia, né? Então, se naturalmente a gente acaba se alimentando de coisas que não têm os princípios cristãos assim como base, isso acaba povoando a nossa mente, mesmo sem a gente perceber. Então, realmente, ter o pensamento transformado vai envolver um certo esforço, né? Dependendo, sim, de Deus, da graça dele, mas o esforço de ler a Bíblia, né? De orar, de parar para orar, de sempre avaliar, né? Permitir que o Espírito Santo sonde a gente, né? Para se questionar. Uma coisa que a gente estava pensando também é sobre a importância do tempo devocional, né? Que a gente se esforça para ter esse tempo individualmente, né? E diariamente. E a gente percebe que muitas vezes, quando a gente não está muito bem um com o outro, é nesse momento que Deus confronta o nosso coração e que a gente vai tentar resolver, vai tomar uma iniciativa para não ficar o desentendimento durando, né? Perdurando. Então, acredito que a gente cultivar, né, essa comunhão com Deus também vai fazer diferença e vai nos ajudar a lidar com o nosso próprio pecado, né? Enfim, vai nos ajudar a reparar naquilo que às vezes a gente nem está prestando atenção, né? Mas falando sobre essa coisa de valores, de conceitos errados, você tem algum exemplo? Eu consigo me lembrar, mas eu quero saber se você lembra de alguma coisa que você mudou, o conceito que você tinha eu acho depois que você casou. Acho que o romantismo a questão era um valor bem alto pra mim. Pode agora falar mal de mim, vai falar mal de mim. Vou falar mal do Léo, coitado. Senta lá, pode sentar. Vai ter focaça? Não, tudo bem, tá bom aqui. Hã? Pra eu sentar? Não, sei lá. Vai ter, gente, vai sair a focaça, pela fé. Então, olha só, aqui ó, tá, aqui a massa, ela, só rapidinho, né? A massa, ela fica... eu misturei, a pessoa que ensinou a misturar com essa faca aqui. Para ela não ficar muito grudada, assim, muito pesada, né? Ela fica bem leve, ela fica conectada, mas de uma maneira leve, né? Então você não amassa, não aperta muito não. Mostra aqui, Carol, a massa aqui, ó. Tá vendo? Então ela não vai grudar na mão, né? E ela tá ligada, assim, tá bem misturada e tá ligada. Então eu vou só mexer mais um pouquinho e vou colocar ali na forma já untada, tá bom? Eu acho que eu untei demais a forma, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então tá, um conceito, né? Eu acho que eu via muita comédia romântica, confissão. Não que isso seja um pecado em si, tá? Só pra ficar claro. Mas eu tinha uma visão muito assim, né? De romantismo. E que quando eu comecei a namorar com o Léo e conviver com ele, eu vi que ele não era esse padrão, né? Do que eu via nos filmes, né? Enfim, o padrão desses mocinhos dos filmes. Mas, né, graças a Deus, que apesar de eu ver essa parte que, sei lá, eu tava aprendendo, tava amadurecendo talvez, né? Eu pude, né, Deus me ajudou a ver várias outras qualidades nele e nos permitiu também, né, com a nossa caminhada,
ver tanto que ele estava decidido, né, a me amar, e eu também estava decidida a amá-lo. E isso superou esse padrão que eu tinha, né? Então, eu acho que muitas mulheres têm. E existem realmente homens que são, né, sei lá, mais naturalmente românticos. Mas nem todos, né? Só que isso, graças a Deus, isso não tem impedido a gente, né, de viver um casamento bom, ter uma boa experiência, né, na nossa caminhada a dois. Tem gente que está se sentindo... Ah, pode bater na batedeira? Pergunta sobre... Não. Não, Quer mas dizer, é bem quer dizer, rápido. É bem rápido, Tá demorando mais porque eu tô com medo de dar alguma coisa errada. Mas é bem rápido. E tem gente que se identificou, né, com o que eu falei. Pois é, gente. Se alguém também tiver alguma pergunta, Algum deixa eu ver se comentário. alguém falou alguma coisa ou fez algum comentário, né, ou tem alguma pergunta. Teve o de Hollywood, né, já falamos. Mas deixa ser mais claro quanto a essa coisa de romantismo, né? Eu acho que é questão de Se palavra. defender, deixa ele se defender. Eu acho que é questão de palavras, né? Não sei se vocês já ouviram, estão familiarizados com o conceito de linguagens do amor, né? Tem até um livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Eu acho que faz muito sentido essa maneira de entender. Então, cada pessoa se expressa amor, expressa o seu carinho, né? O sentimento de alguma maneira, né? E tem a questão do, tipo, aí as 5 linguagens, deixa eu ver se eu lembro, né? Que é tempo de qualidade, né? Tempo juntos, tempo de qualidade, presentes, palavras de afirmação, serviço, atos de serviço, e tem uma outra. Tá vendo? A gente tá bem praticando bastante. É a prática, né? Mas aí pra mim, por exemplo, eu acho que toque físico, é verdade, toque físico. Então pra mim é muito natural a questão de atos de serviço, né? Eu acho que é o meu jeito de expressar. E para mim a pior, acho que a linguagem mais difícil é a palavra de afirmação, que é uma coisa muito importante para Carol, né? E então eu acho que isso era uma crise, né, pra gente. Começou a ser uma crise depois que a gente começou a namorar. A gente era muito amigo, né? E isso é uma coisa importante também, né? Você se casar com alguém que você gosta de estar junto, que gosta de conversar, né? Ter afinidade nesse sentido. Então a gente era muito amigo. E pra mim era natural. Pra mim, assim, cara, eu amo e tá óbvio, tá claro, né? E pra Carol era muito importante a questão da palavra. E aí, uma coisa perversa, uma lógica perversa que acontece é a seguinte. Não sei se todo homem é assim, pelo menos eu conheço muitos que são assim, né? Se a mulher pede pro homem fazer alguma coisa, aí é mais difícil do homem fazer, entendeu? Porque a minha lógica era a seguinte, ela me pede pra eu dizer coisas. Ela vai achar, se eu disser, ela vai achar que eu só disse porque ela pediu. Então eu não digo, entendeu? E era pior, entendeu? Então, assim, a cobrança tornava as coisas piores, né? Então isso foi uma coisa que a gente teve dificuldade. A gente Carol chegou a terminar comigo, isso foi muito sério, eu fiquei arrasado, fiquei doente. Mas isso era uma coisa muito séria, né? Mas graças a Deus, Deus confrontou. Não, tô brincando. Deus confrontou as dois, né, na verdade. Tanto a ela, no sentido dos padrões, né? De entender o que era mais importante, né? E uma coisa que ela tinha certeza era do amor. Mais importante é o amor, ela tinha certeza que eu a amava. E confrontou a mim também no sentido de que eu deveria expressar mais, né? Não da maneira como eu achava que eu tinha que expressar, mas também da maneira que era importante para ela. Então, eu acho que a Carol Deus fez um trabalho maior na vida da Carol do que na minha, no sentido assim, que até hoje, para mim, é uma área difícil, né? Mas olha, só para mais uma defesa aí em favor do meu marido, né? Meu pai tá lembrando, olha só, tá vendo? Ele está bem com o sogro. Tá lembrando do Léo no aeroporto ajoelhado, que foi assim que ele me pediu em casamento, mas talvez isso fique, né, para uma história pra gente contar depois. Pois é. Mas então é essa ideia, né? De gente, cara, gente imperfeita, né? Gente com coisa pra crescer, né? Tanto a Carol no sentido de padrões elevados demais, quanto a mim. Isso é orgulho, né? Essa parte de mim, né? Eu tenho que admitir, é orgulho, né? Então, no caso, assim, cara, é uma coisa difícil
Uma vez uma amiga mais velha estava aconselhando a gente nesse sentido, né? Ok, mas se você sabe que é importante para ela, mesmo que você não goste de fazer ou não seja, faça, né? Porque é importante para ela, né? Então acho que é um exemplo de coisas, né? Que são diferentes. Ó, então, tá. Gente, olha, eu tô meio desconcentrado fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Eu sabia que isso ia acontecer, mas tudo bem. Então, ó, depois que a massa tá pronta, ela não tá grudando na mão, ela não tá muito pesada, entendeu? Ela tá levemente, então você espalha. Depois eu posso compartilhar o link do cara original que fez a focaccia pra você ver como é. Mas então você vai espalhar, né? Ele abre a massa com um rolo, né? Rolo de macarrão. Mas eu vou fazer aqui, vou abrir com a mão mesmo, porque é uma massa pequena, uma forma pequena, tá? Vou esticando com a mão aqui até ela tomar toda a forma, tá bom? Pronto, vai, continua, Carol. Alguém, acho que foi a Paty, né, que perguntou sobre a questão das atividades da casa. Então, se foi um conflito ou não, foi frustrante ou não, né? Olha, engraçado, né? Isso eu acho que essa dinâmica, não sei se o Léo tem a mesma percepção que eu, mas eu acho que melhorou depois que a gente teve filho. Eu acho. Não sei se ele. Como assim? Fala aí pra ver se eu concordo com isso. De certa forma, foi tranquilo porque ele gosta de servir, como ele falou, né? A linguagem dele. Então, ele tem essas iniciativas. Mas eu lembro que no começo do casamento tinha, né, alguns estresses. Quando eu arrumava a casa, né? Eu ficava estressado. Não, é verdade assim. Que assim, aqui em casa é assim. A gente faz muita coisa, então às vezes algumas coisas são negligenciadas, né? Então, tipo, alguma bagunça vai se acumulando até alguém enlouquecer, né? Aí a pessoa enlouquece e começa a arrumar. Pode ser qualquer um dos dois. Calma aí. Minha mão tá tremendo. E aí, o que enlouqueceu, né? A pessoa que resolveu arrumar se reveste de uma aura de santidade, assim. E de superioridade, entendeu? Então Seja quem for, seja quem for, quem arrumou fica superior, entendeu? Então, assim, qualquer coisa, qualquer deslize, vem uma espada afiada, assim, pra atacar. Então, é um pouco... Os nossos conflitos, né? A gente tinha muito conflito por conta disso, assim. Mas acho que a Carol fazia muito mais o serviço da casa do que eu, né? Mas tinha algumas coisas que a gente dividia, acabava dividindo, né? E essa coisa assim... Tremendo. Acho que é porque o meu Senta braço... lá. Mas aí como você vai aparecer? Vou aparecer. Tá. Sente aí. As pessoas não querem me ver, não. Estão cansadas de me ver. Mas conclui então, né? Você estava falando. Concluiu? Não, então eu acho que eu concluí. Então, assim, acho que não. Por ele gostar de servir, né? Frustração mesmo não teve. Mas a gente... Não, mas tinha coisa... Mas a gente tinha vários conflitos. Eu me não sei o senti, quê. é Tinha, verdade. assim, tinha Rolava esse papo mesmo. Não, na gravidez. Na gravidez era uma crise de choro por semana. Entendeu? E qualquer coisa era motivo. Uma vez, olha só. Uma vez, eu cheguei em casa, né? Nesse dia eu tinha trabalhado o dia todo, alguma coisa assim. Cheguei em casa e tava com muita louça na pia. E eu fiquei com não, tô com muita louça na pia, não sei o que. Aí eu fui, e aí eu pensei, vou reclamar? Não vou reclamar. Pensei, não vou reclamar. Você o quê? Você é a pessoa superior, né? Superior não, fui humilde, né? Aí o que eu fiz? Lavei a louça. A Carol, você tava grávida? Você acha que tava grávida? Eu nem lembro Ela dessa teve uma história. crise de choro porque eu lavei a louça. E eu lavei a louça para um sinal de derrota, entendeu? Para ela. Então, assim, e na gravidez da Cleo era uma crise de choro por semana. Por qualquer motivo, e coisas da casa também estavam nesse sentido. Acho que já tá bom, né? Desse assunto. Mas é isso, gente. A gente sobreviveu. E agora com os filhos acaba que não tem muito tempo para essa parte, né? É verdade. Assim, todo mundo faz muito. O Léo me ajuda bastante. Na verdade, a gente divide mesmo, né? Inclusive, a gente está com a nossa máquina de lavar quebrada e ele está sendo a minha máquina de lavar agora. Então, graças a Deus, eu acho que a gente já se entendeu bem nessa parte também. Ó, vocês viram, gente? Eu abri aqui, ó, tá vendo? Tomou toda a forma aqui, tá? É uma forma média, pequena, sei lá, né? É uma forma pequena, na verdade. O nome dessa forma é forma pequena.
Eu acho que sim. É a pessoa com experiência na cozinha. É uma forma pequena, né? Então, tipo assim, eu espalhei, abri a massa toda. Parece que dá muito trabalho, mas não deu. Demorou muito mais porque eu tô falando aqui, mas acho que em 5 minutos você mistura os ingredientes e a massa tá pronta, tá bom? Aí depois que você fez isso, aí a gente vai... A focaccia você pode... Ela é uma massa gostosa, você pode comer de qualquer maneira, né? E a gente faz como pizza, né, mesmo. Então, vou colocar aqui agora molho de tomate, deixa eu pegar uma colher aqui. Pois é, tentei me defender, Lucas. É Jorge Lucas, né? Esse Lucas Barbosa? É o 391? É. Lucas Barbosa 391. Ele fez o Instagram só pra ver a nossa live. Poxa, obrigada. obrigada. Gente, é muita moral. Ó, como fica a questão do Ó, vou ler aqui a pergunta da Mari. Como fica a questão do ministério? Você sente falta de estar no campo para ser missionária e ter família grande? Então, olha, graças a Deus, assim, é diferente, né? Eu tô experimentando de uma maneira diferente e eu, sinceramente, não me sinto frustrada com isso, não. A gente sempre, essa foi um ponto também em comum entre eu e o Léo. A gente sempre quis ter uma família grande. É uma coisa que a gente já falava, assim, né? E então eu entendia que tinha chegado. Não, aqui, mostra aqui, ó. Ó, olha como que ficou Molho de o tomate. molho. Tá? E agora ele vai colocar as coisinhas por cima, né? Tipo assim, a gente colocou queijo mussarela, calabresa, queijo Minas. Você pode colocar o que você quiser, se você gostar, né? Isso. Aqui o tomate que sobrou do almoço, né? Vai. Pois é. Então, assim, Deus me deu essa graça, né? De poder, da gente planejar o momento que a gente queria ser. A gente até, no começo do casamento, a gente achava que ia esperar mais, mas depois a gente já começou a ter vontade de ter filho logo e fomos, né? E então eu entendia, né, que era um momento de ser mãe e fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Então eu entendo que o meu foco principal, né, é o Léo e as crianças e estou aprendendo, né, como conciliar com outras coisas, né? A minha atuação tem sido diferente, mas eu não me sinto frustrada com isso. Talvez eu sinta falta mais naquele sentido assim, de saudade. Ah, foi um tempo legal, foi muito bom. E eu tento, né, à distância, ou sei lá, de outras formas, eu tento também permitir, ministrar de alguma maneira, né? Eu acho que é meio que isso que eu tento fazer escrevendo, sabe? Às vezes conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp, né? Porque já que hoje existe essa facilidade, né? Também a gente, tanto o Léo como eu, a gente gosta muito de receber pessoas na nossa casa, né? E a gente vê isso como uma maneira também de exercitar, né, o nosso ministério, enfim, de ensinar coisas de uma forma mais espontânea, né? Então, até quando a gente pensou na live, o Léo fazer essa focaccia, é porque essa hora é a hora realmente que a gente para. As crianças costumam dormir mais ou menos nesse horário. E aí a gente tem esse tempo, assim, um pouco mais descontraído entre nós. E como agora a gente não está podendo, né, receber pessoas em casa, então fizemos uma versão com vários ao mesmo tempo, viu? Que eu não sei nem se ia caber no nosso apartamento. Então tem essa vantagem, né? E eu acho que também nessa coisa do ministério, afeta nós dois, né? Eu acho que a gente não tem noção. Eu acho que pra mim, nesse ponto, eu acabei sentindo mais do que a Carol. Porque o que acontece? A velocidade, né? A nossa capacidade de fazer as coisas, cara, reduziu muito a nossa produtividade, entendeu? Antes éramos dois, né? Que a gente fazia tudo juntos, né? Até a Carol grávida, a gente estava no Castelão. A Carol com barrigão, a gente no Castelão evangelizando na Copa do Mundo, né? Que o Brasil perdeu, né? Mas tudo bem. No Castelão o Brasil ganhou, né? Não, mas eu acho que foi a outra Copa, não foi a Sul-Americana? Não, foi a Copa do Mundo. Ah, tá. Quer dizer, não sei se o Brasil chegou a jogar no Castelão, não, mas a gente evangelizou no Castelão, né? Com a Carol grávida e tudo. Então a gente era muito ativo, né? Nós dois juntos. E, cara, eu acho que hoje, assim, no sentido de produtividade, isso é uma coisa, a gente desacelerou muito, né? Mas eu acho que é outro conceito também. Eu acho que
um conceito que o mundo traz, né? A ideia de que a gente tem que produzir. E a gente acaba trazendo isso também para a nossa vida, né? Eu tenho que realizar, eu tenho que produzir, tenho que fazer, né? E realmente, com filhos, você não consegue fazer tudo que você tinha para fazer. Mas aí eu acho que é a hora que você precisa reavaliar, né? O que vale, o que conta para Deus, o que conta para sua vida. Então, é difícil até hoje para mim, às vezes, né? Sentir, às vezes, que o meu dia não rende, né? Mas eu estou investindo em vidas, né? Nas vidas dos meus filhos, né? Mas é algo complicado, né? De entender às vezes. Ó, gente, então eu coloquei aqui, ó, tá vendo os ingredientes? Coloquei aqui as coisas e vou colocar no forno, mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Será que dá tempo de ficar pronto para as pessoas verem? São 8h38. Ah, então vai dar tempo, vai dar tempo. Nem que a gente coma cru, a gente vai comer isso aqui na sua frente. Ai, gente. É verdade, né? Essa questão da produção muda e também, ainda mais quando você trabalha em casa, né? E uma parte, agora nesse tempo que a gente está aqui em São Paulo, a gente está trabalhando com a parte de comunicação. Então, uma parte do serviço é em casa mesmo. E aí é um desafio ainda maior, né? Conseguir, assim, se concentrar, né? Para fazer o trabalho. O Léo estava indo, né, para o escritório, até por causa disso também, para ele conseguir ficar mais concentrado. Mas agora ele está tendo que ficar em casa direto, né? Então, é um desafio. Mas a gente realmente foi um tempo também para a gente descobrir isso, né? E entender o valor que tem a gente investir nos nossos filhos também, né? Isso tem sido bem legal. Tinha uma coisa que eu queria falar, mas eu esqueci agora. Mas vamos lá, alguém fez alguma pergunta? Vê aí. Eu acho que não. Calma aí, deixa eu sentar aqui, que aí eu fico perto de você. Vocês estão regando sementes eternas com Cléo e Elise Davi. Quer mais produtividade que isso? É verdade, é verdade. Algumas vezes a gente... Literalmente, né? 3. Não entendi 3. Não, produtividade, eu tô brincando. Ah, tá, sim, é verdade. Sim. Se você não está produzindo, você se sente mal. Essa casa é sua, Léo, Carol Marques, Camilo e Renato. Ah, tá, essa casa é sua, é verdade. Aí vamos receber nós todos. Sim. Gente, venham a São Paulo, gente. São Paulo é legal. Ah, olha só, a Mari falou, porque vejo muitos casais que vão juntos pro campo, mas para isso abdicam de filhos. Para ir verdade. pro campo, eu não vejo que seja necessária essa escolha, né? Claro que tem que ter algumas adaptações, né? Quando você tá com criança, você tem que pensar, mas eu acredito que é totalmente possível você fazer missões e ter filhos, né? Inclusive, é muito bom, eu vejo como positivo, assim, quando a gente tem a oportunidade, né, de fazer coisas diferentes, quando a gente vai em projeto e leva os nossos filhos, eu vejo como uma experiência muito boa para eles também, né? São coisas que eles estão adquirindo e que tem muito a ver com a história da nossa família, né? Então, acho que tem essa maneira de ver. Claro que a gente precisa de algumas coisas que seriam mínimas, mas eu acredito que é possível, sim. E a gente é meio que de encarar, sabe? Porque quando a gente tem filho, às vezes você pode se acomodar um pouco, né? E achar assim, não posso mais fazer nada, não posso sair. A gente rola preguiça também, mas a gente tenta encarar, porque senão, né, a vida vai passando e a gente perde algumas coisas também, né? Não, e é uma coisa, eu acho que é uma característica da gente, assim, né? Não foi nenhuma coisa que a gente mudou, é uma coisa que a gente tem em comum mesmo, essa coisa de encarar, né? Então, é aquela coisa assim... Porque eu conheço muita gente que é muito planejada, no sentido assim, para eu casar eu preciso disso, preciso daquilo, né? E eu acho isso é importante, sim, claro, você planejar. Mas, ao mesmo tempo, parece que algumas vezes você tem que empurrar para as coisas acontecerem. Ainda mais quando você não é rico, né? No sentido assim, cara, a gente quer casar, vamos casar, né? Deus vai prover, Deus vai cuidar, né? E a gente tem percebido isso, né? Que Deus tem cuidado de nós, né? No nosso caso, a gente é missionário, a gente né, tem pessoas que ofertam em nós e tudo, então a gente vê, assim, aquela coisa assim, né? A gente experimenta viver pela fé, assim, né? Talvez de uma maneira mais radical, né? Mas o fato é que todo mundo vive pela fé, né? O Senhor, Ele provê
Ele cuida, tipo assim, é o Senhor que cuida, que provê pro funcionário público, para aquele que tem estabilidade e para nós também, né? Para aquela família que tem toda a estrutura, né? Para se casar, já tem um apartamento, já tem isso, já tem aquilo, né? E para quem não tem também, né? A nossa segurança está nele, né? Eu acho que a gente ser irresponsável não, entendeu? Mas é uma questão de confiar, né? Em quem você confia, né? E eu vejo assim, é, tipo, para mim é difícil às vezes, né? Às vezes conversar com algumas pessoas que acham que a gente, vamos dizer assim, ai meu pai, que como se a gente tivesse algum mérito pelas coisas que Deus nos deu. E o fato é que não, entendeu? Que não, eu vejo assim, meu Deus, o Senhor me deu tanta graça, eu era tão sem noção, assim, no sentido dos valores que eu tinha. Como é que eu vim parar com a Carol, assim? Isso me impressiona, assim. É um sinal da graça de Deus mesmo, né? Então, porque, né? Porque alguém pode pensar assim, eles fizeram as escolhas certas e por isso está tudo bem. Não, não é verdade, entendeu? Assim, claro, a gente precisa honrar a palavra mesmo, né? E eu tenho visto isso, que a lei do Senhor é perfeita. O Salmo 19 fala, a lei do Senhor é perfeita. Então a gente precisa honrar, obedecer aquilo que a palavra diz, ter um coração para isso. Mas o fato é que a gente é falho, né? E a gente erra em muita coisa mesmo, né? E aí, nessas horas, a gente conta com a graça de Deus mesmo. E eu conheço, né, tipo, amigos, né, que são fiéis a Deus também, né, e que enfrentam problemas em algumas áreas que a gente não enfrenta, né. E aí o que a gente vai dizer? É mérito nosso? Não, é a graça de Deus, né. Alguém que de repente passa por uma situação complicada, né, não necessariamente significa que ela não está obedecendo a Deus, né. E outra coisa de valores que a gente tinha, né? Porque assim, na verdade, até hoje a gente não entrou no acordo quanto a isso. Porque quando a gente começou a namorar, Sua irmã, obrigada, Valéria. Carol, sinal de graça, é verdade, com certeza. A Valéria, tá vendo? Testemunha, a pessoa que É a irmã do viveu, Léo, que cresceu gente, a irmã comigo. Sabe? Mas, o que eu ia falar? Essa coisa de alma gêmea, que a Carol acreditava nisso, né? Essa besteira de alma gêmea. Não com esse termo. Mas né, a ideia de que existia pessoa que era feita um para o outro, essa ideia, né? E eu sempre fui assim, gente, eu acho que tem várias possibilidades, entendeu? E eu acho que uns são mais compatíveis e outros não. Para mim, né, não faz muito sentido a ideia de, sei lá, de alma gêmea, né? Mas eu vejo, o meu ponto, eu acho que você hoje concorda mais comigo do que eu com você. Não, eu creio assim, Deus é soberano. Tá aí, essa parte eu Deus não é sei. soberano. Deus é soberano. Então, no fim das contas, Estamos Ele descobrindo sabe agora. com quem você vai ficar, né? Com quem você vai se casar e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo casais que eu não poderia chamar de almas gêmeas, entendeu? Não parece que são compatíveis, né? Mas será que Deus não quer que eles permaneçam juntos? Será que o casamento deles Deus não pode abençoar? Eu creio que Ele pode abençoar totalmente, entendeu? Eu acho que alguns casais vão ter mais trabalho do que outros, entendeu? Então, para você que ainda não casou, procure alguém, né, que vai ser compatível, que vai ser mais fácil, né, que pense igual, né? Então, para a gente, por exemplo, para mim, essa coisa da Carol valorizar a palavra, isso é muito importante para mim, porque algumas vezes eu sinto que o Senhor me orienta, me direciona em algo que aparentemente não seria, entre aspas, sensato, mas é o que a palavra dele está dizendo. Né? Então, eu vou obedecer. A palavra de Deus é a autoridade máxima. E que bom que eu casei com uma pessoa que pensa da mesma maneira que eu, entendeu? E então isso é muito legal, né? Tipo assim, você pode casar com alguém que não pense da mesma forma, assim, digamos que seja crente, né? Mas que seja cristão, mas que tenha valores, maneiras de pensar diferentes de você, você pode casar, mas talvez vai ser mais difícil, você vai ter mais atritos, né? E o fato é que o casamento, eu acho que ele é um relacionamento muito assim, né? Quando você vê falando de Adão e Eva, que eles estavam nus e não sentiam vergonha, né? Eu acho que é uma expressão muito, muito profunda, né? Porque eu acho que é muito difícil a gente abrir para alguém, O nível né? de intimidade, O nível de intimidade, máximo que né? a gente tem, né? Então, Também.
ela vai ver algumas coisas em mim que não são bonitas, né? Que são feias, né? Além de mim, eu tô brincando. Ela vai ver coisas tipo, né? E aí, cara, é muito, entendeu? Então, é com quem é que você vai querer ter esse nível de intimidade, entendeu? É uma coisa para você pensar. Eu me lembro de um amigo meu, né? Que ele, conversando sobre problemas que ele estava tendo com a esposa, e ele falou assim, eu não entendo a minha atitude. Assim, ele falou, eu ajo com ela da mesma forma que eu agia com as minhas irmãs, né, quando eu era criança. Então, assim, tipo, o pior dele se revelava no casamento, né, que ele agia com a esposa da maneira como ele agia com as irmãs, né, tipo, implicando, provocando, né, e era a maneira como ele agia com a esposa dele, né. Então, é o que de pior revela. Então, cara, você precisa de muita graça de Deus, né. É verdade. Reformado com reformado e penteca com penteca. Mas a Carol era pentecostal. E ainda tenho, né? Não a vou negar Carol, minhas raízes. A Carol era batista renovada, Sou né? uma mistura. Hoje eu me E eu sinto... é presbiteriano. Mas eu também não sou um A presbiteriano. gente faz parte de um movimento interdenominacional, né? Não. Mas eu acho que teologicamente é importante sim, né? Ter a mesma visão. Mas eu acho que Ou pelo menos coisas em comum, né? mas acho que é questão de valores, entendeu? De valorizar as mesmas coisas, né? Então, tipo, essa coisa de missões, de família, né? E tudo. Meu irmão fazendo perguntas. O time que você sorte, eu estou por negros e operários. Vasco da Gama? Eu não sei, você sabe melhor do que eu. Felipe meu cunhado, irmão da Carol. É mais vascaíno do que a gente é vascaíno fajuto, entendeu? Mas não, o Felipe é vascaíno de verdade. Eu não sei se ele já lutou por negros e operários. Deixa eu ver, uma comunidade apaixonada em casar pessoas, Lucas Barbosa. Sim, gente, né? E vocês têm que casar também, gente. A gente ora por vocês, né? A gente ora para alguns namoros terminarem. E outra ideia da live, né, que a gente pensou assim, é trazer esperança, né? Eu sei que casar, até pensando naquela ideia de transformar o pensamento, né? De ter o nosso pensamento moldado, né? E o tempo já está acabando, né? Vamos ficar de olho. 10 minutos, 10 para as 9. Tá. Segura aqui. Talvez o pensamento mais vigente, né? Eita, mudei. Desculpa, gente. Mudei tudo. Seja que, sei lá, é melhor nem casar, né? É melhor nem ter filho. Eu acho que pode ser bem comum ter esse tipo de pensamento olhando o mundo que a gente está hoje, as dificuldades que são reais. Mas estamos ligados na Focácia. O Léo foi ver agora. Mas a gente também queria, com essa live, né, poder dar esperança também, de lembrar que, primeiro, que quem inventou, né, quem desenhou a família foi Deus, né? Então, ele está interessado e ele sabe como a gente é. Ele sabe das nossas limitações, mas para mim traz muita esperança saber disso, né? Que Deus, ele tá a favor disso, né? Então, que pessoa, né? Quem melhor para ter a favor do que o próprio Deus, né? Para estar a favor da gente. E que isso possa dar esperança também, né? Que vale a pena, que acho que qualquer projeto, qualquer coisa que a gente queira, vai sempre exigir algum esforço da nossa parte. Então, o que eu diria é que se existe algo que eu realmente acredito que vale, né, o nosso esforço, é poder formar uma família, né? Você poder caminhar com alguém. Eu sei que cada um tem a sua história, né? Individual. Mas a esperança, né? A gente acredita que é possível, sim, a gente continuar casando, tendo filho, mesmo com o mundo do jeito que tá. Mas Deus, ele não tá colocando a gente nesse barco sozinho, né? É um cordão de 3 dobras. Então, a gente crê que ele nos dá, né, as condições para lidar com os desafios que existem. E ora para alguns namoros terminarem, sim, nós oramos. Já teve alguns, né, que terminaram, né? Muita oração. E ora para alguns, né? A gente não ora para algum namoro começar. Não, e também não é por maldade, né, a gente? Não ora é por maldade, aquela não. coisa assim, ai, né? Não, É mais porque a gente acaba percebendo, mas a gente também sabe que existe um A gente sabe que eles vão né? ter muito trabalho, entendeu? Então a gente falou, vamos orar para acabar logo. Mas assim, Deus é soberano, ele responde como ele quiser. A nosso papel é orar. Mas eu lembrei uma coisa que eu queria falar.
aquele texto em Mateus que fala sobre a gente receber mais pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas. Então, eu acho que muitos de nós, né? Eu acho que todos nós viemos de famílias que muitas vezes não podem ser referência pra gente em tudo, né? Se não pode, tipo assim, meus pais, né? Amo os meus pais, né? Mas são limitados, pecadores, né? Então, se saíram muito bem em algumas áreas e em outras se saíram mal, assim, né? E é verdade, acontece com todo mundo. Nós, infelizmente, por mais que a gente se esforce, isso vai acontecer também. Mas no reino de Deus, uma coisa boa de ser parte da família de Deus é que nós temos muitos mais pais, mães, irmãos, irmãs que podem ser referência para a gente em áreas onde os nossos pais, irmãos falharam, né? O nosso Deus, na verdade, o nosso Deus, eu me lembro de uma história, nunca esqueci de uma história num congresso estudantil, de um pastor contando sobre o casamento dele, né? Que o pai dele tinha falecido na época, né? E ele queria ajuda para fazer o nó da gravata. E ele orou na frente do espelho naquele momento, né? E pediu: Senhor, o Senhor é o meu pai, né? Ele orou chorando, lamentando pela perda do pai. E ele sentiu o Senhor dizendo que eu sou o seu pai, né? E naquele momento, Deus ensinou para ele a fazer um nó de gravata, né? Ele falou que ele aprendeu um nó de gravata que ninguém sabia que ele fazia em um monte de gente, né? Esse nó de gravata. Então essa história me marcou, assim, no sentido de Deus, ele ser, em última instância, aquele nosso familiar que supre a nossa carência, né? E ele faz isso também através de irmãos, né? Então, assim, eu tenho, né, em áreas onde meu pai não pôde me ajudar, eu tenho hoje muitos irmãos, pela graça de Deus, que são referência para mim, né, e que me ensinam e que eu aprendo muitas coisas com eles, né? E mães, e a gente pode ser isso uns para os outros também, né? Então, assim, você não está sozinho, entendeu? Se você pensa, mas a minha história familiar não me dá condições de construir uma família. Não, joga isso fora, entendeu? Se você nasceu de novo, você está em outro reino, em outra família, e você tem condições de fazer algo diferente, né, com aquilo que o Senhor te dá. Eu acho que a focácia está pronta. Então tá, então a gente vai terminar com a focácia, porque eu acho que está bem perto. A gente Já. vai falando até cair. Vamos mostrar a focácia, né? Mostra aqui que tá bagunçado. Não vou mostrar essa parte. Mas a gente vai falando e talvez acabe caindo, porque já tá perto do horário. Tá pronto. Eu acho que tá. E aí, gente? Tá mostrando direitinho? Dá pra mudar a câmera, ó. Dá pra mudar a câmera. Ah, tá. Uhul! Aí faz aquela música. Ana Maria Braga, né? Deixa eu só ver se realmente tá pronta a massa aqui, ó. Mas eu creio que sim, gente. Eu creio que a massa não está crua. Qualquer coisa você deixa, tipo assim... A ideia é deixar uns 20 minutos, né? Eu acho que eu deixei menos, porque eu queria que vocês vissem pronto, né? Vamos cortar aqui. Ó, sua irmã tá fazendo o jabá dela. Lembrando que Deus deu os psicólogos também. Ah, é verdade, é verdade. Verdade, Valéria. Tem isso também. Não estamos sós. E a gente já teve, né, ajuda, né, de psicólogo também, né? De psicólogos, de terapeutas, de conselheiros, né? Conselheiros bíblicos, né? Conselheiros bíblicos, de discipuladores, amigos, a nossa própria família. Sim, é verdade. Então vamos ver, gente, se deu certo mesmo. Vamos ver o resultado. Ah, já tem uma coisa ali. Se desse, né? Já tem ali. Se desse, a gente mandava. Olha, uau. Tá com uma cara boa, gente. Vou fazer a mussarela aqui derretendo de novo. Deu certo? Você tá filmando a Eu câmera? acho que sim. Não filmou, não? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Léo. YouTuber ficou pra você. O dom de YouTuber, Mas, gente, é isso. Vocês acharam que a gente respondeu as perguntas de vocês? A gente cumpriu o que a gente prometeu? O que vocês acham? Mas sim, ó, alguém perguntou sobre se a gente vai manter a live, se tentar salvar a live. Nós vamos tentar, nós não sabemos como fazer isso, vamos tentar descobrir.
E vamos... Égua, que fome. Mostra aí. Ah, ele vai... Peraí, a gente vai mostrar. Peraí. Deixa eu mostrar de verdade aqui, peraí. Então, gente, aqui. Nem toda focaccia é perfeita. Quem tá falando mal da minha focaccia aí? Não, mas é verdade. A gente não sabe, né? Por exemplo, tem igual a família. É igual a família, exatamente. Ó, a Jaque tá perguntando quando será a próxima, tá vendo? A Carol disse que nunca mais quer fazer isso na vida. Ai, Tá dizendo que eu gente, praticamente sou um olha... marido abusivo. O marido abusivo, né? Sim, isso foi totalmente... Não é sem glúten. Desculpa, Kelly. Mas a gente pode, né? A gente Ver pode isso aprender pra uma uma próxima receita de vez. focaccia Por que sem não? Por que não, né? É. E... vamos lá, né, gente? Vamos ver um lado, assim... Que eu não tenho explorado muito, mas quem sabe, né? Com o encorajamento aqui do meu marido. Não, ai, gente. Ó, eu vou orar pela comida e aí oro encerrando a live, mas assim, a gente fica até cair, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela tua provisão, obrigado pela tua bondade. Eu agradeço por essa live, eu agradeço porque foi bom, eu agradeço porque as pessoas vieram. E eu oro por esse alimento, Pai. Muito obrigado pela tua provisão em nossas vidas. Providencia também para os meus irmãos alguma coisa gostosa para eles comerem essa noite. E providencia também para aqueles que não têm, Senhor. Em nome de Jesus, nessa situação que nós estamos vivendo, nos ajuda também a olhar por aqueles que não têm. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mas é isso, gente. Alguma pergunta Deixa final? eu ver se tem alguma pergunta que a gente não... Enquanto ainda não tá, né? Gente, mas... enquanto eu vejo a pergunta, eu já estou agradecendo, né? Obrigada por quem ficou com a gente aqui. Ó, tem gente que estava até pensando em quebrar a quarentena para vir aqui. Lucas. Tá. Então tá, eu acho que a gente respondeu o que a gente... Cara! a gente tem a propaganda, né, É isso? O livro. Gente, a Carol escreveu um livro de poesia. E ela vai lançar no dia do livro. É verdade. Vai ser de graça para baixar, né? Um e-book, na verdade, né? Mas no dia do livro, que é dia 23, eu não sabia. Ou é 22? É 23 não sei. ou 22? Algum dia, o dia do livro. Pesquisa aí onde é o Dia Internacional do Livro, Dia Nacional do Livro. E a Carol vai lançar. Nobre Carpinteiro, na live com o João Alexandre. Agora, com o João Alexandre. Nossa, vocês Gente, são muito importantes. São muito importantes. Então Tá vendo, agora, gente? desliga aqui, vai lá pro Nobre Carpinteiro. E o meu canal também no YouTube, né? Na minha bio tem um link. Hora da propaganda. Se inscreve lá, gente. Eu tô com 236 inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos. Mas eu quero chegar até 1000, então me ajudem. Quer dizer, até 1000 e depois chegar mais. Mas por enquanto meu alvo é 1000. Então me ajude, se inscreve lá no meu canal, assiste o vídeo, tá bom? E baixa o livro da Carol quando sair, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Muito obrigado Tchau, pelo gente. carinho, por estarem conosco. É um livro de poesia voltado mais para crianças, né? Mas, claro que eu acho que pode ser uma boa experiência para todo mundo, não só para as crianças. Obrigada, viu, gente? Então tá, vamos pra live do Nobre Carpinteiro, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. 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 Encerrar? Como é que faz pra encerrar?